Nós já estamos de volta, minerada, com o primeiro Brasil Urgente de 2015, feito por mim. Quero mandar um abraço pro meu querido amigo Everton Guimarães, que está lá em Aparecida, fazendo as orações dele por todos nós aqui. Beijo pra você, rapaz. Aproveita bastante com a família aí. Olha, Minas Gerais, deixa eu falar uma coisa pra você. Pera aí, só um pouquinho. Pra cá. Eu falei que isso ia acontecer. Parece que eu sou a mãe de Ná, mas não é não. Morte na rodovia. Mais uma vez, a BR-040, ela está no noticiário com uma fatalidade e que aconteceu o que aquilo tinha certeza que ia acontecer. Motorista de um carro morreu após bater numa carreta na tarde de ontem, voltando para cá. Rodrigo de Jesus Silva tinha 27 anos e seguia para a capital. Não é fácil não, né? É a crônica de uma morte anunciada. Quem vai contar para nós é a Luciana Viana e você vai ver que a mulher foi socorrida em estado grave, mas eu já adianto que ela acabou morrendo ontem mesmo, está no hospital. Luciana, é com você. O carro, bastante destruído, ficou atravessado no meio da rodovia. O veículo seguia na BR-040, sentido Rio de Janeiro-Belo Horizonte, quando perdeu o controle, rodou na pista e bateu de frente em uma carreta que ia na pista contrária, na faixa da direita. Foi próximo à Moeda, na região central do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, chovia na hora do acidente. As vítimas ficaram presas às ferragens. O motorista morreu na hora. A passageira, Cristiane Runa de Oliveira, de 24 anos, foi socorrida e levada de helicóptero para o Hospital João 23 em estado gravíssimo. O cachorro que estava no carro também morreu. O trabalho é difícil porque está muito encarcerado, né? As ferragens estão muito em cima dele. O carro foi praticamente todo cortado, até para tirar a mulher. No carro havia latas de cerveja, mas não é possível dizer se o motorista tinha bebido. A perícia esteve no local. O acidente provocou um congestionamento de mais de 10 quilômetros. Como você pode observar, a reportagem é de Camila Leste. E eu falei Luciana Viana por conta da saudade. Tá, Luciana, dá um jeito de trabalhar, minha filha. Daqui a pouquinho tem, obviamente, a reportagem da minha queridíssima e competentíssima Luciana Viana. Mas aí, gente, a volta para casa, né, é sempre muito mais tumultuado pela pressa de querer chegar. Eu, particularmente, tomo esse cuidado de sempre sair um dia antes ou um dia depois, voltar também um dia antes. Mas a gente está vendo mais uma fatalidade. E em outro ponto da BR-040... 5 pessoas da mesma família morreram também num grave acidente. Dessa vez foi próximo a Carandaí. Na sequência aqui de quem está indo para o Rio de Janeiro, um carro invadiu a pista contrária e acabou provocando um acidente. Põe na tela. O acidente aconteceu no quilômetro 765 da BR-040. O Siena com placa de Belo Horizonte ficou totalmente destruído depois de bater em uma carreta carregada com madeira. Os ocupantes do veículo morreram na hora. No carro estavam José Siqueira, de 37 anos, sua esposa Creuza Ferreira, também de 37 anos, e o filho do casal, Pedro Henrique, de apenas 1 ano. Outras 2 pessoas também morreram no acidente. Margarida Ferreira, de 47 anos, e o marido dela, Roberto da Costa Santana, de 49. Outros 2 carros foram atingidos e 7 pessoas ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Siena seguia sentido Belo Horizonte quando invadiu a pista contrária. O trânsito ficou lento na rodovia, com engarrafamento de mais de 20 quilômetros. A estrada só foi totalmente liberada 5 horas depois da batida, por volta das 9 horas da noite. E mais mortes em rodovias mineiras após esse último feriadão de 2014 e também o primeiro de 2015. Movimentando a reportagem ao vivo, a Camila Leste traz os detalhes de um acidente hoje no norte de Minas. É com você, Camila. Pois é, Stanley, um gravíssimo acidente na BR-251 em Montes Claros, no norte de Minas, com um carro de passeio com placa de Ribeirão das Neves. O veículo perdeu o controle, saiu da pista e capotou. 4 pessoas morreram. Entre elas estão aí o motorista do carro, de 34 anos. Ele, inclusive, Stanley, não tem carteira de habilitação. Uma mulher de 22 anos e 2 crianças, uma de 9 e outra de 11 anos. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Se a gente fizer as contas aí, havia 6 pessoas dentro desse carro. Está ali o motorista sem carteira de habilitação, infelizmente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pista estava úmida, tinha chovido, mas ainda não se sabe explicar exatamente qual foi o motivo desse acidente. O acidente foi tão violento, Stanley, que uma das crianças foi arremessada para fora do veículo e só foi encontrada depois de intensas buscas aí do Corpo de Bombeiros. As 2 pessoas feridas foram encaminhadas para hospitais de Montes Claros. Os bombeiros precisaram também cortar os cabos da bateria porque havia risco de incêndio, Stanley.
Pois é, Camila, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Aí é correria, né? Você vê que é correria, infelizmente é correria. A conjugação de velocidade, por mais que a perícia ainda vá fazer o exame e a análise, a conjugação, você sabe por quê? Porque acontece basicamente na mesma época do ano. É esse movimento intenso aí. E o ano começou com um acidente no anel rodoviário. 3 pessoas estavam no carro quando o motorista desviou de um animal que estava na pista. Aí o que aconteceu? Ele perdeu o controle do veículo e o carro capotou. O pessoal do carro voltava de uma igreja. E o acidente aconteceu nas imediações do bairro Carlos Prates, na região noroeste, aqui de BH. Vamos ver? Põe na tela. 2 das vítimas foram socorridas pelas unidades de resgate do SAMU. Ainda dentro da ambulância, esse rapaz recebia os primeiros atendimentos. Logo em seguida, foi conduzido para o Hospital João 23. O condutor do veículo, que é cabo do Exército Brasileiro, estava voltando da igreja na companhia de 2 amigos. Nesse ponto aqui do anel rodoviário, no sentido Vitória, ao tentar desviar de um animal que estava na pista, perdeu o controle do veículo. O carro caiu na canaleta, capotou e parou fora da pista. Samuel Souza Domingos teve um corte abaixo do queixo e estava perdendo muito sangue quando o socorro chegou. O amigo dele, que foi conduzido em seguida, não foi identificado e reclamava de dores no pescoço. O único que não teve ferimentos foi este rapaz. O jovem estava muito assustado e não quis gravar a entrevista. O carro do militar ficou completamente destruído. O trecho da rodovia onde aconteceu o acidente teve que ter um reforço na sinalização. As documentações do motorista e do automóvel também estavam em dia. Sim, documentação tudo ok, motorista habilitado, tudo correto. Pois é, aí o animal entra na pista, entra na frente do carro, a gente tem que dar a mão para a fatalidade, foi o que aconteceu com eles aí, né? Mas as mortes que estão acontecendo nesse feriadão, que você está vendo as imagens aí, os acidentes, né? Esse no caso não teve morte, mas os acidentes são fruto, né, de muita imprudência, muita negligência, muita imperícia, e aí já era um mal que já estava anunciado, né, meus amigos? E em 2015 serão mais feriadões, mais final de semana estendido, que aumenta muito o fluxo nas rodovias e fatalmente vai aumentar o número de acidentes e acidentes com morte. Quem também sofre reflexos com essa maior quantidade de feriados em dias úteis é o comércio. A gente sabe que o pessoal viaja e fica fraco o compra-compra, né? Por outro lado, o setor de turismo pode comemorar a chance de receber mais gente em 2015. O repórter Augusto Medeiros é quem controla o calendário sem utilizar as mãos. Bandido. Põe na tela aí. O brasileiro gosta mesmo de um feriado, ou estaríamos enganados? O brasileiro gosta, sim, muito. Há quem não goste de tantos feriados. Eu detesto. Você não gosta de feriado? Não, é atraso. Nós vamos crescer quando? Ficando à toa a vida toda, a gente fica mais à toa que trabalhando. Diferente de 2014, o ano de 2015 será marcado por feriados em dias úteis. Ou seja, a possibilidade de prolongar a folga é maior. Eu gosto, apesar de já estar aposentado, mas quando eu trabalhava eu gostava muito. Este ano serão 9 feriados nacionais. Belo Horizonte terá no total 13 dias dedicados a datas especiais, incluindo os feriados municipais. Se tiver oportunidade eu vou viajar. Ou então ficar em casa, sair, passear, ir para a Praça do Papa, alguma coisa assim. Descansar, passar com a família, fazer um churrasco, uma cervejinha, né? Quem comemora esse calendário de muitas folgas são os donos de agências de turismo. Virgínia espera um aumento de 10% na venda de pacotes, principalmente para o litoral. Esses feriados, eles movimentam muito o nosso negócio, a nossa cadeia, né? Na cadeia do turismo, que são as agências com a sua rede de fornecedores por trás. Então, existe uma tendência aí com os feriados de um consumo maior por parte dos nossos clientes. O setor de turismo, de fato, ganha com os feriados, mas por incrível que pareça, a folga desejada não é tão boa para a economia. Segundo a Federação Nacional do Comércio, se 10% das empresas brasileiras ficarem sem trabalhar, deixa-se de faturar mais de 2 bilhões de reais a cada feriado. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte já fez a estimativa e em 2015 vai deixar de faturar mais de 1 bilhão de reais por causa dos 13 feriados que a cidade vai comemorar. Perde o município com arrecadação, perde os empresários com faturamento,
perde os funcionários, a maior parte dos funcionários que são comissionados. O melhor para um feriado prolongado é fazer uma viagem curta ou uma viagem à praia, aproveitar, né? Não ficar em Belo Horizonte, fazer um passeio. Eu não tenho muita opção, não. Eu tenho que ficar agarrado aqui com a minha turma toda. Agora, quem deve gostar muito disso é o prefeito de Guarapari, né? Que disse que queria que os mineiros fossem tudo para lá, para levar inclusive uns frangos, umas maionese, uns negócios. Aqui, eu quero ver minha minerada, tem muito som de dia que eu não vejo. Cadê os meus amigos de Minas Gerais? Chegou a hora do Momento Selfie, vamos ver o que a minerada enviou e quais foram as fotos selecionadas. Quer ver comigo? Põe na tela para mim, diretor, põe na tela da Band. Oi, aqui, tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, hein? Opa, isso aí, rapaz, muito obrigado. E esse cordão aí? Chique. Muito obrigado, Minas Gerais, a todos vocês aí, ó. Esse aí pode. Esse Tarzanzinho depois da gripe aí. Ô, pô, doutor, aí, só tem ninja. E eu dançando. É o ministério dançando na hora do Momento Céu. Olha lá, o cara é bom no passo dobro. Pois é, filhinho, você não tem camisa em casa não, né? Tem não. Aí, o rapaz, é isso que eu peço pra vocês. Será que vocês não podem atender um pedido meu, Minas Gerais? Aí, vou nem olhar. Vou nem olhar. Eu tá fazendo muito calor, aí o povo não quer pôr camisa de jeito nenhum. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado por dividirem comigo esse momento tão importante pra mim aqui. Tá aí, ó, companheirão mandando um ok, família toda reunida pra poder conversar com a gente, pra poder ouvir. E aí, tem que pôr peladão, né, mãe? Muito obrigado a todos vocês por me darem a companhia de vocês todas as tardes. E daqui a pouquinho tem mais. O diretor tá fazendo a seleção ali para poder colocar os mais mal acabados, mais bonitinhos, para contrabalançar o peso um bocadinho. Agora, deixa eu falar com o meu amigo aposentado, tá em casa, me assistindo agora. Amigo aposentado, amigo pensionista do INSS. Presta atenção. Atenção nesse recado que eu vou te dar. Em janeiro, tem aumento do salário mínimo, já está rodando. Isso quer dizer que na Empresta tem dinheiro liberado para você que está sem margem ou está negativado, precisando de um dinheirinho. Aproveite essa oportunidade. E mais, o governo autorizou um aumento no prazo dos empréstimos do INSS de 60 para 72 meses. Com isso, você que recebe um salário mínimo pode pegar até 10 vezes o valor do seu benefício. Então não perca a chance de passar o fim de ano tranquilo e começar 2015, ó, com dinheiro no bolso. A Empresta tem 12 lojas na região para te atender. Tem loja em Sete Lagoas, Ribeirão das Neves, Alípio de Melo, Santa Luzia, Venda Nova, Betim, São Caetano, Industrial, Eldorado, no Barreiro e no centro de Belo Horizonte. Condição especial hoje para quem for no centro de BH, na Avenida Afonso Pena, número 1005, loja 2. Ou lá em Betim, na rua Nicolau Alves de Melo, número 28, no centro. Vai lá ou ligue para os números que estão aí na sua tela. Empresta é bem melhor, né? Então começa com dinheiro aí no bolso. Eu vou falar, vamos arrumar um qualquer para nós, né? Deixa eu falar com vocês da suposta morte de um traficante em Ibirité. Deixa eu explicar para vocês. Ibirité fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa morte gerou retaliações. O que o pessoal arrumou? Ônibus foram incendiados. A morte do traficante teria acontecido durante um confronto com a policiada. Começaram a trocar tiro lá, bandido com polícia. As informações são de que o rapaz que morreu era o segundo maior traficante lá da localidade. Em apenas 5 horas, apenas 5 horas, 2 ônibus foram queimados e aí algumas casas acabaram sofrendo danos com o calor do fogo. Moradores estavam apavorados, mas com medo de falar, né? Ninguém falava nada. Quer ver? Põe na tela. As ações de vandalismo na cidade começaram na tarde deste domingo. O primeiro ônibus atacado pelos criminosos foi às 4 horas da tarde. Neste vídeo, feito por um morador, a chegada dos bombeiros para apagar as chamas que estavam a ponto de atingir os imóveis ao lado. Os militares tiveram muito trabalho para conter o fogo. Como o tanque do carro estava cheio de óleo diesel, havia risco de explosões. E não ficou somente neste caso. Ao anoitecer, mais uma ação foi executada. Nesse outro vídeo, o morador registra o segundo ônibus queimado.
As chamas chegavam a quase 9 metros de altura e todos estavam preocupados porque ainda tinham pessoas dentro das casas. O cara, em vez de sair da casa dele, fica lá. O clima no bairro estava tão tenso que, para nossa equipe chegar ao local, apenas escoltados pela polícia. No final da primeira parte dessa reportagem, o Erickson Martins destacou que só pôde chegar ao local com a escolta da polícia. Aqui no Brasil, gente, nós estamos onde a notícia está. Agora então, você vai ver aí, você que está em casa, vai ver o local do incêndio de um dos ônibus e os prejuízos que ficaram nas redondezas. E ainda, você vai saber quem é o suposto traficante morto que teria gerado toda essa revolta, toda essa história toda. Põe na tela, diretor. Dos coletivos não sobraram nada. Os ônibus ficaram completamente destruídos. Foram 2 carros incendiados em 5 horas aqui na cidade de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, a motivação seria em retaliação pela morte de um traficante aqui da localidade. Imóveis próximos sofreram vários danos. Este carro, que estava na garagem, teve o para-choque traseiro destruído. A caixa de padrão de luz dessa outra casa derreteu. A rede elétrica ficou completamente comprometida. Os moradores estavam assustados e ninguém quis comentar sobre o que aconteceu. No último sábado, durante uma operação policial, militares teriam sido recebidos a tiros por Christian Souza Gomes, de 19 anos, conhecido como Kiko. O rapaz seria o segundo maior traficante da localidade e com passagens por homicídio. Após a morte de Kiko, as ameaças começaram e durante o velório aconteceu o primeiro ataque. A gente presume que seja retaliações por parte de indivíduos que são aliciados ao crime e amigos de um outro indivíduo criminoso que morreu no confronto com a polícia na data de ontem. Ele estava ostentando aí no Facebook, WhatsApp, várias fotografias com armas de grosso calibre. Aí as guarnições conseguiram o endereço onde o localizaram. Na hora que eles adentraram ao estabelecimento lá, já deparou com ele com arma em punho e tentou atirar contra a guarnição. Aí que, para defender a própria vida, eles efetuaram um disparo e ele foi alvejado e entrou em óbito. Na hora do velório do indivíduo lá, do criminoso que morreu na data de ontem, que começou os ataques a incêndio de ônibus coletivo aqui na região. Retaliação por causa de morte de bandido, é isso que eu entendi que aconteceu lá? Agora virou moda? Morreu o bandido, vamos pôr fogo no ônibus. Você não vê quem está do seu lado aí na sua rua? É gente trabalhador, é gente que paga imposto, e você vai até a fogo no ônibus sem pensar na consequência? É bandido igual o outro. É bandido igual o outro. E sinceramente, vamos começar o ano falando a verdade, vamos falar o ano inteiro. Pra mim, o ar que ele não respira mais, chegou bem pra mim aqui. Com o revólver todo passinho pra lá, tirando foto, ainda quer dar tiro em polícia. O final dele é o que eu peço pra acontecer com tudo que é bandido, que acha que é mais do que os outros. Queimar ônibus pra poder retaliar. Aí, a imagem que você tá vendo. Olha a imagem que você tá vendo. Colocando fogo na rua. O que a comunidade tem a ver com isso? O que as pessoas que moram nessa rua têm a ver com isso? Vai ter que gastar dinheiro para arrumar o carro, vai ter que arrumar dinheiro para poder colocar o padrão de luz no lugar, vai ter que arrumar dinheiro, a companhia tem que ir lá para restabelecer a energia elétrica por causa de retaliação de bandido que morreu? Retaliação de bandido que morreu e morreu trocando tiro, morreu tentando matar a polícia. Sinceramente, já foi tarde, já foi tarde. Aqui, vou tomar minha água, vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho, Minas Gerais, me segura aí, que eu volto pra te contar mais. Fica comigo.